E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Bem? Manda notícia, o Pai está com saudade. Vamos para a reflexão de hoje. A gente caminhou um pouquinho mais, a gente agora está no capítulo 11, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E a gente passou pelo 10, capítulo 10 e capítulo 11, a gente observa aqui um posicionamento muito forte do apóstolo Paulo em defesa da sua própria liderança, do seu próprio apostolado. E ele percebe que há uma falta de aliança, muitas vezes, pela própria igreja. E aí ele chama a atenção dessa igreja, ele chama a atenção dos irmãos, daqueles que são seus filhos espirituais, né? Ele chama a atenção justamente pelo próprio discurso, onde, ao que parece, o próprio texto dele informa que ele percebia que muitos diziam que as suas cartas, o seu texto era um texto forte, duro, enquanto que na sua presença ele aparentava um líder fraco, onde não havia tanto rigor nas cobranças. E é interessante a abordagem que ele traz, é que ele demonstra que, enquanto presente, ele gostava de ser mais brando. E a ideia que eu percebo é que ele queria mostrar à igreja, inclusive, o fato de se mostrar humilde. Ele não queria, de modo algum, usar do seu título, da sua posição, como algo que viesse a ser peso, como algo que viesse a ser uma liderança autoritária. E eu percebo aqui que a igreja, muitas vezes, pelo que o texto traz, a igreja provavelmente fazia comparações com outros líderes, com outros discursos. E aí ele chama a atenção à igreja que ele precisava defender a sua liderança, ele precisava defender o seu apostolado, e que nessa comparação, muitas vezes, a igreja estava se permitindo uma entrega, uma aliança com aqueles que não tinham aliança com Deus. Eram falsos profetas, falsos pregadores. E o apóstolo Paulo chama a atenção nesse sentido. E lá no final, ele ainda chama a atenção e diz assim, olha, outra vez digo, capítulo 11, versículo 16, outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos, vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco também, eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios,
em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio, nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles. O apóstolo Paulo chama a atenção para que, se ele tinha que se gloriar, ele se gloriava na sua fraqueza. Queridos, muitas vezes a gente tem dado ouvidos a argumentos falaciosos, falsos argumentos. Muitas vezes a gente toma escolhas erradas, posicionamentos errados. São conselhos errados que muitas vezes a gente escolhe. E se eu posso dar um conselho aqui, e eu quero pegar carona na fala do apóstolo Paulo, perceba dentro daqueles que o teu coração aceita a liderança, perceba a vida deles, onde estão as fraquezas deles, até que ponto eles estão entregando a vida a Cristo. Veja se eles têm humildade suficiente para, em meio ao sofrimento, no servir a Cristo, eles estão aguentando. Muita gente fala, mas na hora que a cobrança vem pesar, na hora que o inimigo da nossa alma se levanta, muitas vezes esses líderes poderosos se acovardam e abandonam o próprio rebanho. O nosso desejo é que vocês, filhos do Pai, estejam atentos para não inclinar os seus ouvidos a falsos influenciadores. Influenciadores que só querem a nossa atenção, só querem a atenção dos filhos do Pai, mas na hora de ajudar de fato, a própria vida deles mostra que eles não têm aliança. Que Deus abençoe, que desperte em seu coração sempre o desejo de ouvir a voz do Pai e daqueles a quem Ele envia para ensinar e mostrar o que é a aliança verdadeira com Ele. Em nome de Jesus. O Pai ama vocês